Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre desgastes interproximais ou stripping, ou IPR, que é o Interproximal Reduction, as suas indicações, contraindicações, vantagens e desvantagens e também, claro, como fazer o desgaste interproximal para otimizar os nossos resultados com alinhadores. Então, o desgaste interproximal ou os strippings, eles têm diversas vantagens, entre elas obter espaço, simplificar e acelerar o tratamento, porque a gente vai obter espaço imediatamente, a gente não precisa esperar os dentes se moverem para a gente obter espaço para dissolver um apinhamento. A gente também simplifica assim e acelera alguns tratamentos, a gente não precisa fazer tanta projeção. Se a gente não precisa fazer tanta projeção dentária, a gente, em algum caso que os dentes têm um grande apinhamento e ficariam extremamente projetados, a gente pode até aumentar a estabilidade desse resultado. A gente não está jogando os dentes contra a mucosa, contra os lábios, e a gente então teria, teoricamente, mais estabilidade pós-tratamento se a gente não projetar tanto. Então, o IPR é bem indicado nesses casos também. Então, ele otimiza, obtém espaço, e uma outra função interessante do IPR é pacientes com discrepância de tamanho dentário. Por exemplo, tem um central que é uma prótese provisória no 21, que está muito maior que o dente 11 natural. A gente vai aproveitar esse momento para reduzir o tamanho desse provisório do 21, fechar um pouco, reduzindo o perímetro da arcada, e aí para no final da reabilitação ele ter dentes de tamanhos equivalentes, com um melhor resultado estético. A gente também pode aproveitar esse momento de desgaste interproximal, especialmente pacientes adultos que têm doença periodontal, tiveram um histórico de doença periodontal ou até mesmo não tiveram, mas tiveram sim uma perda vertical de papila, onde a gente tem aqui os triângulos negros, os black spaces. A gente usa o IPR para soltar o contato interproximal entre dois centrais e aproximar a cervical desses dentes, reduzindo assim o triângulo negro que ali se formaria, dando um resultado mais rápido e mais estético para esse paciente ao final do tratamento. Então tem diversas vantagens, diversas indicações para a gente fazer esse desgaste interproximal. Eu já dando aula de ortodontia há muitos anos, no começo eu escutava assim, não, alinhador é ruim, porque alinhador tem que fazer desgaste interproximal demais, a gente lixa o esmalte dos dentes, Quem fala isso é quem nunca ouviu falar nos artigos clássicos da ortodontia tradicional, que se fazia air rotor stripping há muitos anos, e a gente tem uma margem segura de desgaste, de espessura de esmalte, para ser desgastada sem comprometer a saúde dentária ou sem trazer algum tipo de sensibilidade para esse dente. E também, IPR não é obrigatório no tratamento com alinhador. O IPR ele é planejado. O IPR só é realizado se você quiser. Se esse mesmo caso, com ortodontia fixa, você não faria desgaste interproximal, você também não precisa fazer desgaste interproximal com alinhadores. É só trabalhar mais com expansão e projeção, que por sinal são dois movimentos extremamente previsíveis no tratamento com alinhadores, que você não vai precisar fazer desgaste interproximal. Alguns pacientes têm muito medo do desgaste interproximal. Puxa, você vai ter que lixar meu dente. Então a gente tenta evitar. Claro, eu também tento evitar ao máximo. Mas em algumas situações ele é muito favorável para otimizar resultados e trazer mais estabilidade também para o nosso resultado. Para o paciente, às vezes a gente pode falar, olha, a gente vai ter que fazer alguns alívios aqui porque falta muito espaço. Então, às vezes até para evitar uma extração, a gente pode fazer desgaste interproximal. Então, tem planejamentos de casos com muito apinhamento, paciente adulto, com muitas restaurações. A gente pode aproveitar essas restaurações antigas para ganhar e obter espaço para dissolver aquele apinhamento sem exodontias. Então, tem que ser usado, claro, que com cautela, não é para sair fazendo IPR muito grande, para não comprometer a saúde dentária, mas é sim uma ferramenta incrível que facilita o nosso dia a dia quando bem realizada. É claro que um cuidado que a gente tem que ter ao fazer IPR é romper todo esse contato interproximal, muitas vezes até subgengivalmente, em pacientes jovens pode causar algum sangramento, mas a gente não pode deixar um ombro lá na cervical, que aí sim a gente vai estar abrindo um diastema e não vai fechar porque tem um contato subgengival. Então isso tem que cuidar. Já vi acontecer muitas vezes com alguns colegas que tinham medo de tocar na papila, e aí não fazia esse IPR, não rompiam totalmente o ponto de contato, somente na incisal, e aí, óbvio que aquele diastema foi criado com desgaste interproximal, vai ficar ali, vai ser perpetuado porque não rompeu o ponto de contato. Então, em alguns casos, tem que anestesiar o paciente, casos raros, paciente com muita sensibilidade, e romper aquele contato subgengivalmente. Bom,
O lado bom é que a grande maior parte dos pacientes que precisa de PR já não tem mais muita papila, pacientes adultos, e a gente vai performar isso sem nenhum tipo de intercorrência. Além do mais, quando eu trato pacientes jovens, dentição mista ou permanente jovem, eu evito ainda mais desgastes interproximais, trabalhando mais com expansão das arcadas para evitar esse tipo de procedimento. Porém, quando a gente planeja isso, é assim que aparece no software Click Cloud Pro. Quando a gente clica aqui em IPR, que é Interproximal Reduction em inglês, ele acusa com esses triângulos, esses losangos, em ponto 2, ponto 3, e a região onde esse desgaste tem que ser realizado. Por que ele acusa assim? Porque durante o nosso projeto, eu não projetei demais esses incisivos, simplesmente alinhei eles, e quando um dente colide contra o outro no software, ele acusa lá no software, olha, o central está colidindo contra o outro em 0,2 milímetros. A gente pode aí marcar um IPR ou não. Se esse desgaste é desejado, o ortodontista da Click vai marcar ele fica assim, ó, fica em azul marcado as regiões, né, na verdade fica em branco as regiões que precisam de PR. Vou voltar ali, ó. Fica em branco as regiões que necessitam de PR e fica em amarelo no momento de fazer. Então quando a gente aperta play, tem essa flechinha vermelha aqui. Na verdade o player hoje está atualizado, ele fica um círculo vermelho no momento que a gente tem que fazer o IPR. Então, quando a gente aperta play, onde tem vermelhinho tem que fazer IPR. Em alguns casos tem que fazer desgaste interproximal em mais do que um momento. Mas o que acontece? Aqui no Viewer ele mostra então onde e quanto a gente tem que fazer e quando. Porque vocês viram, vou voltar ali, ó, vou apertar play de novo. Ele fica em amarelo, ó, ficou amarelo. Esse aqui vai ser feito mais tardiamente, ó. Vai ficar em amarelo mais tarde, acho que lá no estágio tardio fica em amarelo, daí quando ficar em amarelo é o momento de fazer. Mas a gente pode saber disso, no momento de fazer, tanto aqui no Viewer, quanto na folha que é enviada pela Click Aligner junto com os alinhadores. Então a gente nem precisa abrir o Viewer 3D para saber aonde tem que fazer IPR. Eu gosto muito de conferir, tá? E lembrem, ponto 3 é 0 milímetros, ponto 3. Então é 0,3 milímetros, 0,2 milímetros. Outra dica importante. Se está acusando 0,3 aqui, eu não vou lá na primeira consulta e passa uma broca 0,3. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que todos os scanners do mundo não têm uma boa capacidade de escaneamento interproximal. Às vezes foi escaneado lá na radiologia, o paciente estava com placa e o dente pode parecer maior do que ele realmente é no espaço interproximal, que é uma região onde o scanner não captura bem. Então a gente sempre vai fazer esse desgaste com cautela, desgastando um pouquinho com lixas e, se necessário, discos. Tá? Então, como é que a gente faz? Aqui um outro caso, que tem desgaste interproximal aqui no início e um pouquinho aqui antes do alinhador número 9. É um espaço, um paciente que tem estagiamento de movimento, então a gente aperta lá no gráfico de estagiamento, a gente vê que a arcada superior, todos os dentes movem até o alinhador 20 continuamente, tem inserção de attachments, um pouquinho de PR no começo, mais IPR no alinhador 10. Para o arco inferior, nós temos aqui um estagiamento onde os molares se movimentam primeiro, abrindo espaço para minimizar até mesmo o desgaste interproximal, depois incisivos se movem intruindo, né? E aí a gente tem IPR aqui no alinhador número 10 novamente. Vamos apertar aqui play e vocês vão perceber isso. Ó. Os dentes inferiores têm IPR em quase todos os anteriores, até de 0,4 e alguns mais, com onde o espaço era mais crítico. Né? A gente está analisando esse caso, essa mordida. Tem um IPR nos superiores, também a gente viu ali, em quase todos, mas bem pouquinho, bastante apinhamento. Vocês vão perceber que esse caso, ele vai primeiro expandir agora, apertando o play, primeiro expande os molares, ó, expande pré-molares e molares, porque esse canino está lingualizado demais, então a gente expande para criar espaço, depois ele acusa IPR aqui nos anteriores para melhorar esse alinhamento sem formar triângulos negros. Muitas vezes que o paciente tem um apinhamento severo por muitos anos, se a gente simplesmente alinha esses incisivos, acaba formando um triângulo negro na região da papila. Para evitar esse triângulo negro, é interessante um pouquinho de desgaste interproximal ou pelo menos minimizar a formação desse triângulo negro. Então a gente consegue ver IPR aqui, a gente consegue ver aqui no gráfico e também a gente recebe uma folha da Click Aligner, né, que vem um papel, vou mostrar para vocês depois, que acusa no papel onde é que fazer cada um dos desgastes. Esse papel pode ser acessado aqui na página do paciente, clicando aqui, Click Cloud, a gente vai abrir o 3D,
E clicando aqui em resumo do tratamento, ele vai abrir essa folha. Caso eu tenha perdido, queira reimprimir uma cópia no meu consultório, eu clico aqui e reimprimo essa folha. Que folha é essa? É exatamente isso. Eu cliquei em resumo do tratamento, abriu aqui o exemplo de uma paciente classe 2, complexa, que tem desgaste interproximal em 3 momentos. Ó, na etapa 1, etapa 9, aqui vamos botar lá, etapa 1, etapa 9 e na etapa 20. Ou seja, para essa paciente complexa vai vir 3 folhas de desgaste interproximal. Mas 99% dos casos aqui da Clique saem com uma folha única. Somente em casos mais complexos que a gente acaba programando desgastes interproximais em diferentes momentos. Então, gente, essa é a folha que a gente recebe. Ela tem aqui alguns requisitos de tratamento, algumas dicas de tratamento. A gente tem aqui uma escala de cores e aqui acusando aonde nós temos que realizar desgaste interproximal. Deixa eu mostrar com mais detalhe essa folha para vocês. Olha só, em amarelo vem marcado aonde nós vamos ter que colar tátil, nesse caso, o dente 21. Em azul escuro, se tivesse algum ponto de pressão. Em verde, um bite ramp. Eu vou ter aqui um exemplo com isso também. E aqui, um X vermelho onde tem extrações, um X azul, dentes ausentes, por exemplo, nesse caso aqui está ausente os terceiros molares. A gente tem ainda um pôntico, pode estar marcado aqui, ou até um projeto auxiliar, algum mini implante, alguma coisa pode estar marcada aqui nessa guia. E o principal do assunto desse vídeo é os IPRs, essas linhas vermelhas aqui. Para que isso? Eu, quando vou fazer desgaste interproximal, eu peço para a secretária separar o material de IPR e ela também já coloca essa folha em cima da minha bancada. Após eu realizar o IPR, eu aviso para ela, olha, realizei ali desgaste entre 12, 11, 21 e 22 e 11 e 21. E aí o que a gente faz? É uma dica minha. Eu marco uma letrinha, se eu fiz com lixa, eu marco um Lzinho aqui, porque eu sei que a lixa é em torno de 0,1. Então eu marco lixa e dou um OK, que já foi feito esse aqui. Agora, se tivesse aqui 0,5, por exemplo, tivesse uma prótese que eu estivesse desgastando, eu ia botar aqui D, que eu fiz um disco, ou até mesmo quem prefere medir, mede lá e bota, fiz 0,2. Não saiam fazendo tudo de uma vez só. Faz 0,2, 0,3 e ao longo do tratamento, conforme esses dentes vão se alinhando e dissolvendo o apinhamento, a gente confere se o espaço está adequado ou se necessita repetir o desgaste interproximal. Então precisa de um acompanhamento clínico para que a gente tenha sucesso. Tá? Vou falar novamente, a gente sempre fala isso, os dois principais erros ou falhas, os dois principais motivos de insucesso no tratamento com alinhadores são, claro, um planejamento mal feito, né, seria o número 1, mas os dois que eu mais me refiro, o planejamento estando feito bem e o caso não andando legal, são 2 motivos, falta de espaço, ou seja, tinha IPR programado e não foi realizado adequadamente, ou o paciente não está colaborando e não está usando alinhador. Então são as 2 principais falhas, 2 principais motivos por perder tracking com os alinhadores. Então, eu estou me prolongando um pouquinho mais aqui, mas eu estou vendo detalhadamente como interpretar essa folha. Tá? Aqui um outro exemplo de um outro caso que não tem IPR, por exemplo, esse caso aqui não foi feito, viram que mudou a folha, né? Só para trazer um exemplo, esse paciente aqui, você pega uma folha assim, opa, esse paciente aqui não tem desgaste interproximal programado, ou seja, eu fiz mais expansão e projeção e não fiz desgaste interproximal. Por contrário, eu fiz extrações. Está marcado em vermelho aqui dentes que estão sendo extraídos desse paciente para a gente obter espaço. Então, em alguns casos, o IPR faz com que a gente evite extrações. Aqui, esse caso, também tem outros recursos interessantes. Ó. Tem diversos attachments, tem aqui cortes para botão, tem aqui no 35 e 45 em verde um batente oclusal, um bite ramp, ou seja, esses recursos ficam gravados aqui, certo? Dentes que vão ser extraídos, dentes ausentes, e onde nós vamos fazer IPR e quando. Quando? Fica aqui também, ó, gente, etapa 1, lá em cima. Se tiver que fazer IPR em mais de uma etapa, vai estar lá, etapa 2, etapa 3. Como é que se faz IPR? Quais materiais são necessários para fazer desgaste interproximal? Basicamente, a gente usa lixas manuais metálicas, gosto muito dessa marca, para IPRs assim, de 0,1 a 0,2 milímetros, discos ventilados, monoface ou até mesmo dupla face, gosto muito, vou mostrar aqui a minha preferência. A gente pode usar pontas diamantadas quando o IPR for maior, de 0,2, um IPR em torno de 0,5 milímetros eu uso pontas diamantadas, mas quando eu uso ponta diamantada? Quando temos espaço de papila, paciente que permite um grande desgaste, ou seja, uma coroa, uma prótese, né, a gente pode usar a
broca diamantada. E para quem está iniciando, ou caso que a gente quer medir com precisão o desgaste interproximal, é super interessante usar um medidor de IPR, que são uma série de folhinhas de 0,1 até 0,5 milímetros, que a gente vai botando no espaço interproximal para ver se a gente obteve o IPR programado. Notem que existe uma margem de erro de qualquer software ou qualquer scanner do mundo para a clínica. Então a gente vai, apesar de estar medindo, opa, mas eu fiz certinho aquele 0,3, às vezes pode ter uma diferença, pode ser necessário um pouquinho mais ou um pouquinho menos de IPR. Então cabe a nós conduzir os casos clínicos e avaliar nas consultas se tem que fazer mais ou não. Esses são meus discos ventilados de preferência, são da marca Besser ou da Reiko, né? Eles são mais caros, mas duram muito tempo e são extremamente finos. Então, quando a gente faz um desgaste com esse disco, ele tem 0,1 milímetro de espessura, mas com a vibração ali ele vai dar um 0,2. Então, quando eu preciso de um desgaste maior que 0,2, eu uso o disco. Após usar o disco, a gente fica com aquela face muito reta, interproximal. É interessante daí usar a lixa metálica para dar um melhor contorno anatômico para esse dente. E claro, se a gente vai usar disco, gente, a gente tem que ir até embaixo para não formar um degrau naquele dente, naquele incisivo, né? Imagina que a gente vai usar o disco aqui, ele vai só até metade do dente e fica um ombro de esmalte lá embaixo tocando no molar e no pré. Vai ficar retendo alimento e não vai fechar o espaço, né? Então, usem com cautela e com muito cuidado para não causar uma iatrogenia. Já vi iatrogenia de colega pegar o disco em caso de apinhamento, está desgastando o interproximal e os incisivos estavam rotacionados, a lingual do dente para mesial, e o disco foi lá, cortou o interproximal e cortou a lingual do incisivo inferior. Então cuidem muito em usar o disco. Quando for usar o disco, não adianta olhar só para o vestibular, a gente tem que olhar por uma vista oclusal também, para ver se não tem algum acidente anatômico desse dente lá por trás que vai poder lesionar o esmalte do paciente. Então, pessoal, essas seriam algumas dicas que eu gostaria de falar para vocês quanto ao desgaste interproximal. Usem. Sim, é necessário, nem sempre vocês podem programar, mas se programam ele, avaliem clinicamente com o fio dental se tem espaço presente ou não, avaliem durante o tratamento se precisa repetir o IPR e realizem ele com a técnica adequada. Muito obrigado, espero que estejam gostando desse curso.